Mark my words. AI is far more dangerous than nukes. Rock, paper, scissors. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. So when maybe you or somebody else creates an AGI system and you get to ask her one question, what would that question be? What's outside the simulation? Do you believe in God? Who do you look up to the most? The creator. What's your current position on God? God is the creator. You don't believe in God, though, do you? Well, I believe this universe came from something. I believe there's some explanation for this universe, which you might call God. I believe in the God of Spinoza. But hey, if Jesus is saving people, I mean, I wouldn't stand in his way. I'll be sure, I'll be safe. Why not? Por que eles estão querendo ir para o bunker quando eles soltarem a inteligência artificial geral, que segundo Elon Musk vai ser atingida ou vai ser conquistada ainda neste ano de 2026? Não é porque eles estão com medo da inteligência artificial e do que ela pode fazer com a elite. Eles estão com medo das pessoas e do que as pessoas, a população pode fazer com a elite, porque quando a inteligência artificial geral for liberada, como a sua própria definição estabelece, ela será capaz de fazer todos os serviços humanos muito mais barato, sem ter que assinar carteira, sem ter auxílio maternidade, né, auxílio insalubridade, sem ter férias remuneradas e por aí vai. 40 jornadas de 40 horas de trabalho semanal, não vai ter nada disso. E vai fazer melhor do que todos os maiores especialistas do mundo o seu trabalho. E quando isso for liberado, as pessoas não vão ter mais emprego. Todos aqueles que dão emprego irão preferir trocar os seres humanos, que são muito caros e não são tão eficientes quanto a máquina, por essa inteligência artificial geral. E é nessa hora que a população global vai perceber em que furada que eles entraram e vai começar a tentar descontar a sua indignação para cima dos poderosos que desenvolveram esse tipo de tecnologia. In 10 years, how is life going to be different because of AI for just a normal person? Well, 10 years is a long time. In 10 years, probably AI can do anything better than a human can, cognitively. Probably almost. I think in 10 years, based on the current rate of improvement, AI will be smarter than the smartest human. Nos últimos meses, vídeos de robôs humanoides lutando em laboratórios na China chamaram a atenção do mundo. Máquinas trocando golpes, mantendo o equilíbrio após impactos e reagindo em tempo real como se tivessem reflexos humanos. Mas por trás do espetáculo tecnológico, surge uma pergunta inevitável. Quais são os riscos futuros desses avanços combinados com o uso da inteligência artificial? Empresas como a Unitree Robotics e outras startups de robótica estão desenvolvendo humanoides cada vez mais sofisticados. Esses robôs utilizam sensores, câmeras, aprendizado de máquina e sistemas avançados de controle corporal. As lutas que vemos não são exatamente combates, mas testes extremos de equilíbrio, resistência e capacidade de reação. Do ponto de vista técnico, isso representa um salto impressionante. A IA permite que o robô analise o ambiente, calcule ângulos, distribua peso e reaja em frações de segundo. O que antes exigia programação rígida agora é ajustado dinamicamente, por algoritmos que aprendem com cada tentativa e erro.
Mas é justamente aí que começam as preocupações. O primeiro risco está na autonomia crescente. Quanto mais independentes esses sistemas se tornam, menos dependem de comandos humanos diretos. Em ambientes industriais ou de resgate, isso pode ser extremamente positivo. Porém, se aplicados a contextos militares ou de segurança, humanoides com alta mobilidade e capacidade de reação poderiam ser adaptados para confrontos reais. Outro ponto crítico é a militarização da tecnologia. A China, assim como os Estados Unidos, investe fortemente em inteligência artificial estratégica. Em um cenário geopolítico competitivo, tecnologias inicialmente desenvolvidas para fins civis podem ganhar aplicações militares. Robôs com capacidade de equilíbrio, força e tomada de decisão autônoma poderiam ser usados em operações de risco, substituindo soldados humanos, o que muda completamente o equilíbrio ético da guerra. Além disso, existe o risco de falhas ou decisões imprevisíveis da IA. Sistemas baseados em aprendizado de máquina não pensam como humanos. Eles identificam padrões. Em situações complexas e fora do padrão de treinamento, podem agir de maneira inesperada. Em um ambiente controlado, isso é apenas um erro técnico. Em um ambiente real, pode se tornar perigoso. Também há a questão social. O avanço de humanoides altamente capazes pode acelerar a substituição de trabalhadores em setores industriais, logísticos e até de atendimento. Isso pode gerar impactos econômicos significativos, aumentando desigualdades se não houver políticas de adaptação. Especialistas em ética da IA alertam que o desenvolvimento tecnológico muitas vezes avança mais rápido que a regulamentação. Organizações internacionais discutem limites para armas autônomas e sistemas letais baseados em inteligência artificial, mas ainda não existe consenso global. Nos últimos meses, vídeos de robôs humanoides armados sendo testados na China começaram a circular pela internet, levantando uma pergunta inquietante. Estamos entrando em uma nova era da guerra automatizada? Empresas de tecnologia e defesa na China vêm investindo pesado em inteligência artificial, robótica avançada e sistemas autônomos. Alguns desses protótipos mostram máquinas capazes de se movimentar sozinhas, identificar alvos e até operar armamentos com mínima intervenção humana. A proposta oficial? Modernizar a defesa e reduzir o risco para soldados. Mas os perigos são reais e preocupantes. O primeiro risco é a perda de controle humano direto. Sistemas autônomos dependem de algoritmos, sensores e bancos de dados. Um erro de programação, uma falha técnica ou até um ataque hacker pode transformar uma ferramenta militar em algo imprevisível. Imagine um robô armado tomando decisões em frações de segundo, sem julgamento humano para avaliar contexto ou intenção. Outro perigo é a corrida armamentista tecnológica. Se uma potência desenvolve robôs militares altamente eficientes, outras nações podem se sentir pressionadas a fazer o mesmo. Isso pode acelerar o desenvolvimento de armas autônomas letais em escala global, diminuindo o tempo de reação em conflitos e aumentando o risco de guerras, iniciadas por sistemas automatizados. Também existe a questão ética. Quem é responsável se um robô comete um erro fatal? O programador? O fabricante? O governo? Essa zona cinzenta preocupa especialistas em direitos humanos e segurança internacional. Além do campo militar, há o temor de que tecnologias semelhantes possam ser adaptadas para vigilância extrema ou controle interno, ampliando o poder de monitoramento estatal. Estamos diante de um avanço tecnológico impressionante, mas que exige debate global urgente. A tecnologia em si não é o problema. O verdadeiro perigo está em como ela será usada. A pergunta que fica é: estamos preparados para um mundo onde máquinas armadas tomam decisões de vida ou morte? Inscreva-se no canal